Mais um episódio falando agora de como fechar suas esquadrias. Você sabe qual fecho escolher para a sua esquadria? Hoje nesse episódio, eu e o Salomão vamos trazer 4 tipos de fecho. E logo após a vinheta, a gente vai começar esse debate aqui, eu e ele. Ele que faz, instala todo dia e eu que venho das esquadrias. Bora para esse debate. Salomão, vamos lá. Estamos com 4 tipos de fecho que a gente trouxe hoje. Tem outras opções, mas a gente trouxe 4 modelos para a gente dar a nossa opinião e alertar o usuário que tem opções de fecho. Às vezes o cara recebe aquela esquadria um pouquinho mais barata e está sendo colocado um fecho também mais barato. Não é verdade? Como tudo no mercado, né? A gente tem aqui as mais utilizadas, a gente procurou trazer aqui, que é a fechadura, o fecho concha e a cremona. Vamos começar por qual? Vamos começar a comparar os mais utilizáveis, né? Que são os fechos conchas. Isso. Que já tem 2 modelos. Sim. E muita gente não sabe isso, né? É. A gente tem aqui o que pra mim é como se fosse o convencional, que foi o que saiu primeiro, que é o que corre, né? Tem uma molinha aqui e ele funciona assim. Era pra gente ter botado aqui o contra, pra gente mostrar melhor como funciona. Mas por base, ele suspende, baixa e tranca a porta. A gente tem essa opção. Depois eles lançaram um mais novo, que eles chamam de laptop. Basta você dar um cliquezinho e ele destrava, né? Também a gente tem só um ponto de fixação. Tanto esse quanto esse é simplesmente um ponto de fixação. E, por exemplo, uma observação. Senão eu vou falando. Ambos os fechos tinham falhas, tá? O fecho concha tradicional, que é o que sobe e desce, que o Salomão apontou, ninguém subia ele para fechar a porta e depois baixava. O usuário ele bate a porta. Isso. O que acontecia? O pino ele vai entrando ou ele quebra o contrafecho. Acontece isso. O leve toque, Salomão, no meu ver, tem outro problema. A gente encontra isso bastante. Qual é o outro problema? Se você balançar a esquadria e ela for muito alta, ela acaba abrindo. Não é isso? Então, para vocês entenderem por que a gente está fazendo esse debate e falando sobre esses fechos. Porque quando você compra as esquadrias, ninguém lhe fala sobre isso. Você só vai encontrar isso aqui no Obra em Debate. Só vai encontrar isso na Nordeste Esquadrias. Aqui no meu perfil de Salomão, a gente está sempre trazendo isso. Então esse é o ponto. O Salomão vai continuar falando dos outros. Já falamos de 2. Fecho leve toque e fecho concha tradicional. Vai, Salomão, toca o barco aí. Não, apesar que essa opção que você tem, né? Esse aqui eles melhoraram porque você já não fura mais. Você só encaixa, então ele dá um design... Tá vendo, gente? É isso aqui, ó. Tá vendo que aqui nesse tem um furinho e aqui tem um furinho. Mostra daí, Salomão. Daqui ele é liso. Ele é só na pressão, encaixado na pressão. O acabamento ficou bacana. O acabamento ficou bacana. Mas realmente ele é mais frágil. Ele consegue ser mais frágil do que esse. Apesar que o daqui também tem a opção de ser sem furo. Mas esse daqui, o que eu chamo de tradicional, o fecho concha tradicional de subir e descer, ele consegue ser melhor, mais seguro, lhe proporciona mais segurança do que em relação ao leve toque. O leve toque é bem inferior nesse ponto. E o outro ponto, no caso, é a fechadura. A fechadura também, a fechadura é legal também. A gente gosta mais desse daqui também, que não tem tambor, porque a famosa durabilidade melhor. Fechadura tetra. Isso. E tem um acabamento melhor também na esquadrilha. Quando você bota na esquadrilha, você só vê o furozinho só para fazer a colocação da chave. Dá um acabamento legal, você não ter aquele tambor grandão na esquadrilha. Fica mais clean, né? Vamos dizer assim. Mas também é o legal, porque quando essa fechadura ela é instalada na linha Gold, eu acho que ela tem uma fixação melhor. Porque o contrafecho é maior. Ele tem uma resistência muito superior em relação ao contrafecho da Suprema. Da linha Suprema. A linha Suprema é mais frágil. Desamaque,
Aí eles fizeram o Zamac, é frágil, eles fizeram de plástico, continua sendo frágil, eles fizeram de plástico e continua sendo frágil. Do meu ponto de vista. É uma opção, mas ainda continua sendo frágil. Mas, fazendo uma observação aqui que Salomão trouxe, realmente, na Gold, ela fecha muito bem esse fecho. Já na linha Suprema, que é a Nobile 2.5 e a Gold é a Nobile 3.2. Já trazendo para a linha Suprema, para a linha Nobile 2.5, é uma linha excelente. Sim. Mas o que as pessoas não entendem, Salomão, é que é uma linha de entrada. Sim. Então ela tem alguns limites ali que tem que ser seguido, né? Apesar de agora a gente ter uma outra opção de fecho para a linha Nobile 2.5, que a gente trouxe aqui, o Salomão vai falar agora. Que também já não é nova, né? Isso aqui já tem tem muito tempo, né? Na verdade, eles fizeram a substituição. Eles substituíram essa, que é a cremona, pelo fecho concha. Para baratear. Eles deixaram mais barato. Agora, você for botar o fecho cremona, ele tem 2 pontos de fixação. Então, imagine, esse daqui é de 40 centímetros. Mas, dependendo do tamanho da porta, eu posso botar de 80. Eu posso botar de 1,60 m. Então, quanto mais espaçado, eu tenho maior fixação no fechamento dessa folha, né? Que dá uma segurança a mais. Antigamente, o maquinário dela era de ferro, tinha alguns componentes de Zamac. Hoje, essa daqui que a gente está na mão, ela é toda em inox. Então, ela tem um acabamento realmente muito superior, com 2 pontos de fixação, né? Então, isso já deixa a sua esquadria mais segura em relação à fechadura e o fecho concha. Sim, mas assim, eu também, o que eu acho interessante é que antigamente um fecho cremona, ele tinha um custo bem caro. Era um produto que tinha um custo elevado. E ele acabou evoluindo e o custo baixando. Hoje a gente tem uma excelente opção de fecho cremona desse fabricante, por exemplo, que 60, 80, 1,60 m, se for até 80 centímetros, para você, usuário, saber. Você está orçando as suas esquadrias, preste atenção nessa dica. Eu vou falar aqui para o meu editor focar bem. João, foca bem aqui, olha só. O custo de um fecho cremona, ele é praticamente igual ao custo de uma fechadura. Mas só que o acabamento é muito melhor. Você tem 2 pontos de fixação, é mais fácil o manuseio. E também lembrando, Salomão, que a cremona a gente pode fazer ele com chave e sem chave. É um opcional. Geralmente, a gente usa sem chave, porque são condomínios são empreendimentos dentro de condomínio. Então, às vezes, não quer chave. Você fechou por dentro, né? Você, tá tranquilo lá. Um produto muito bacana. Que rapidinho, o que acontecia muito quando o cara usava essa daqui, só por dentro, se o cara esquecer e bater a porta do lado de fora... Observar. Qualquer dos dois, na verdade. Tanto leve toque como normal, ó. Salomão fez uma observação interessante. Acontecia. Uma sacada. A gente tem história de pessoas que ficaram trancadas e aí teve que arrombar a porta principal para poder abrir essa porta da varanda. Isso não tem como acontecer com a cremona, porque você precisa baixar a maçaneta para trancar, entendeu? Então é um diferencial. É um diferencial, O mesmo diferencial em relação à fechadura. A fechadura também você não tem. A fechadura você tem. Apesar da fechadura, ter para mim um ponto negativo. Por quê? A fechadura com chave, você lógico. Precisa da chave. Você precisa ter a chave. E outro detalhe, não tem desses fabricantes que é mais utilizado em esquadria uma fechadura 100% inox. Não. O espelho, gente, mostrar para vocês, isso aqui, o espelho é inox. Não, dessa daí é alumínio. É alumínio. É alumínio. Ó, o alumínio. Só que essa parte aqui, ó, isso aqui é ferro. É uma chapa galvanizada que ela oxida. Ela enferruja bastante. E outro ponto que eu já peguei dessa fechadura, a gente já teve esse problema, é a oxidação aqui o acabamentozinho. Quando você bota a peça plástica, ela acaba oxidando porque dentro tem uma chapinha de aço. Ou aço ou inox com uma qualidade muito ruim. Então também acontece essa oxidação. Mas também aí, tipo assim, eu vejo dessa forma. O cliente ele tem que dar manutenção.
Isso está implícito, né? Nada é isento de manutenção. Você tem que dar uma determinada de manutenção, lubrificação, você tem que chamar um profissional para ele averiguar as suas esquadrias. Isso aí é o básico do negócio. Né? Outro detalhe, agora eu vou fazer aqui uma observação muito interessante. Na NBR, na 14125, diz que quando você abre um rasgo para cremona, um rasgo para fechadura, você tem que passar um vedante, que pode ser o silicone neutro, a Sela Brasil tem, e pode ser também um PU uso geral ou um Q44. Isso também é de importância na fabricação da esquadria, tá, gente? Só uma observação que veio na cabeça. A gente produz esquadria há tanto tempo que vai vindo as coisas na cabeça e a gente acaba trazendo. Porque o meu foco e do Salomão, quando a gente começou a pensar em fazer um podcast, trazer discussões, foi falar para o cliente, para o consumidor final. Né? A gente não está aqui querendo falar para você que fabrica serralheira, não. Fabrica a sua esquadria como você quer, é um problema seu. Não, é mais você estar instruindo o que o cliente ele vai buscar numa esquadria. Porque tem esquadria A, B, C, D, tem esquadria fininha que você compra já pronta, que você vai lá, é só colocar no lugar, o pedreiro mesmo instala, não precisa de muito away, mas aí você vai para uma linha, muito inferior, entendeu? Mas quando você vai para uma linha alta, já é um negócio com câmera europeia, já é um negócio mais sofisticado, onde vai lhe dar uma maior durabilidade, vai lhe dar mais acústica, vai lhe dar muitos outros benefícios que uma linha dessa não contempla. E agora eu vou fazer a pergunta difícil para o Salomão. Salomão, qual a melhor opção para o cliente colocar na esquadria dele? Para o cliente colocar, realmente seria a cremona. É mais fácil. Independente da linha? Independente da linha. Porque, na verdade, quando você usa a cremona, o contrafecho muda. Não é o contrafecho que você usa no fecho concha. Ele tem uma tranca bem melhor, realmente. Muito superior à linha dele. Ele é todo de alumínio. Mas a gente volta para o mesmo ponto. Depende do cliente. Eu entendo que vai ter momento que você vai oferecer para o cliente isso e talvez o cliente não queira. Não, eu quero um negócio mais em conta porque eu estou fazendo isso, é dessa forma, eu estou com o orçamento apertado. A gente entende. É por isso que esse produto foi criado. Entendeu? Ele não foi criado para substituir esse. Ele foi criado justamente para que o cara que precisa de um negócio de um custo menor, ele consiga achar e consiga manter a esquadria dele fechada. A gente não está aqui querendo desmerecer dizendo que o produto em si não a gente usa bastante. O que a gente está querendo dizer é que, dependendo do cliente, dependendo da exigência que o cliente tenha, esse daqui é superior. Se você sempre perguntar qual é o superior, velho, é a cremona. Não, vai ser a cremona. Eu sei, mas assim, a ideia de quando eu te convidei para a gente fazer vídeo foi justamente o cliente agora saber que tem três opções. Exatamente. Porque o que acontece hoje no mercado, gente? O orçamento está lá, o cara não discrimina se ele vai usar cremona, se ele vai usar fecho concha, se ele vai usar fechadura, não está discriminado. E isso aí influencia no preço. Você aperta o preço e o cara bota o fecho concha lá, que é o mais barato. É a mesma coisa você botar uma porta com 2,70 de altura e não botar o bitubular. Vai funcionar? Vai funcionar, sim. Por quanto tempo? Está correto? Não está correto? Então, essas coisas que a gente tenta alertar os nossos clientes para que, na verdade, quando você vai construir sua casa, porque, entenda, quando você está construindo uma casa para você morar, você tem que entender que você vai passar, às vezes, 10, 12, 15, 20 anos, ou a sua vida toda dentro daquela casa. Então, isso daí, de certa forma, velho, vai impactar no seu dia a dia. Então, isso é importante. É importante no cliente saber disso, quais são as diferenças. Claro que o apito final vai ser do cliente, ele que vai dizer, entendeu? Se ele conseguir agregar tudo isso, perfeito. Se não, ele vai ter uma esquadria bacana, ele vai ter um negócio legal, funcional, entendeu? Mas ele vai entender o que ele está comprando, que na verdade é o nosso ponto principal. É o cliente entender qual é a diferença. Quando a gente dá um orçamento, que o orçamento fica X valor, ou no concorrente fica Y valor, velho, eu não estou querendo dizer que o cara trabalhe ruim ou que ele vai lhe entregar um negócio diferente. Diferente ele vai. A questão é que se o material se a diferença está só na mão de obra ou a diferença está no material. Isso é importante da gente frisar, entendeu? Material e mão de obra, né, gente? Não é só material.
Claro que a gente tem um problema de mão de obra mal feita, mas também não adianta você ter a melhor mão de obra do mundo e você ter um material de péssima qualidade, que você vai ter problema. A gente já teve problema com materiais. A gente fala muito aqui que a gente só usa material da Vitral Sul, por vários motivos, N motivos. Né? Um dos motivos é que a Vitral tem um espectrômetro, então quando o material chega lá na Vitral para fazer o processo de pintura, o cara testa lá e sabe que a liga é correta. Qual é o distribuidor que tem isso aqui em Salvador? A Bahia aqui, qual é o que tem? Nenhum tem. Então, você está comprando um alumínio inferior, com a liga de ferro lá em cima, e aí monta a esquadria, né? E às vezes a empresa que está vendendo, ela realmente não está fazendo isso de má fé. Não, mas ela não está fazendo. Não tem como comprovar que aquele material é o material realmente. Ou então, às vezes também, ela sabe que o material é mais barato e ela acaba comprando pelo preço. Sim. Ela não se preocupa com a qualidade. É diferente, Salomão, quando o cara faz a compra direta. Quando o cara faz a compra direta, gente, é aberto para você o leque de opções. Você pode comprar na Vitral, você pode comprar em qualquer outro lugar que você queira. A gente fala Vitral porque a gente sabe todos os procedimentos. A gente demonstra os fechos porque eu quero que você escolha. Porra, você não pode utilizar a cremona, que o custo é muito alto. Cara, vamos lá, vamos utilizar a fechadura. Pô, não dá para utilizar a fechadura em tudo. Vamos utilizar a fechadura intercalado ali com o fecho concha. Por exemplo, o fecho concha é uma boa opção para você utilizar na janela. Uma janela de cozinha de 50 centímetros, não tem como você colocar uma cremona, pô. Cai esse negócio grandão em 50 centímetros. Pô, o fecho concha funciona muito bem, né? Agora, para essas portas que cada dia estão ficando cada dia maiores. Na verdade, cada vez mais os ambientes já não estão tendo mais janelas. Não estão. É só porta. É só porta. Então, a gente está fazendo a casa de um cliente em Guarajuba que ele só tem 3 janelas no projeto todo. O resto é tudo porta, para você ter ideia. Então, janela está entrando em desuso mesmo. Cozinha, área de serviço e o depósito. Sim, o depósito. São três janelas que tem. 3 janelas. O resto não existe mais. É só porta. Nos quartos mesmo, é só porta. Então, gente, essa daqui foi a nossa opinião sobre os fechos. Tá? Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que está construindo, aquele arquiteto, aquele design interiores, o profissional também da área de esquadria, para ter opções para oferecer para o cliente. Isso é entregar ao seu cliente valor. Não é só preço. Muita gente pensa que é preço. Às vezes você está fazendo a esquadria mais barata, mas você está fazendo uma esquadria muito inferior que você poderia melhorar em alguns itens e entregar um negócio melhor para o cliente. Então, curte aí, compartilha, que vai ter muito tema aí, muito convidado nesse ano de 2026 aqui no Obra em Debate, que a gente vai trazer muita comparação de produto. Esse é o foco da gente. É isso? Pessoal, valeu, obrigadão. Estamos aí.